A paz, queridos. Amém? Muito feliz, muito alegre, muita gratidão por estar aqui com vocês. Passa um filme na minha cabeça, porque nós saímos daqui, né? Para quem nós viemos em 91, aqui eu tive um encontro com Jesus, começando lá na Donep, na época aí do Cláudio, do Derones, uma bênção para a minha vida, a Donep. Ali eu tive um encontro com Jesus no dia 24 de maio de 91. E viemos para cá. Não era aqui, era lá no Aristóbulo Barbosa Leão. Sou lá da escola do Aristóbulo, né? E ali nós começamos uma peregrinação. E os irmãos sabem da história da igreja em Vitória. E fomos mandados lá para a Serra. E hoje lá nós estamos à frente com o Jomi, o Sandro. E aqui eu trago um abraço dos irmãos, né? Vim aqui bem escotado pela Ruth, a Lete e o Ramos, né? Eles vieram comigo para estar aqui juntos com vocês esta noite. Então é um motivo de muita alegria e de muita gratidão, irmãos. Então o tempo é pouco para a gente falar um pouco da nossa história, mas o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Deronde deixou um presente para mim aqui, mas eu gostaria de dizer, quem foi que trouxe o telefone aí? Levanta assim, quem trouxe? Quem trouxe? Levanta aí. Eu quero dizer para você, desliga seu telefone, ou coloque em modo avião, não deixe ele te incomodar não, porque ele pode roubar a sua bênção aqui nesta noite. Deus tem algo especial para você. Eu quero que você tome posse desta noite, uma noite marcante para mim, Derones, porque é a primeira vez que nós falamos aqui. 33 anos de conversão. E você que está aqui há 15 anos, 20 anos, talvez perguntou, mas por que não me deram oportunidade ainda? Vai lá para o Salmo 40, aguarda no Senhor, vai chegar o seu momento, porque o momento é Deus que estabelece, e agindo Deus, quem impedirá? Então é com muito temor e tremor que nós estamos aqui, para trazer uma mensagem para o seu coração, nesta noite, uma mensagem que veio do trono do Senhor, né? E eu quero que você tome posse. Não somos pregador, nós somos mensageiros do Senhor. Todos nós temos uma palavra, né? Quando nós aceitamos Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo, e Ele aqui nos capacita, né? Mas para isso nós temos que conhecer um pouco desse livro, né? Nós temos que ler e meditar, porque senão nós vamos falar de nós mesmos, e não da palavra. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém. A chuva não impediu que você viesse. Alguns ficaram em casa, né? Eu costumo dizer que aqueles crentes de açúcar não podem sair de casa quando chove, porque tem problema. Mas lá eu tenho falado com os irmãos, vai assim mesmo, que lá a gente faz uma garapa. E aí nós vamos louvar o Senhor e vamos glorificar o Senhor. Quero falar de 2 milagres que aconteceram na cidade de Jericó. Um foi com o cego Bartimeu, né? E o outro foi com o Zaqueu, né? O publicano. 2 passagens bíblicas muito conhecidas de vocês. E eu vou começar lendo, você pode abrir sua Bíblia aí, no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Lá em Lucas também fala desse milagre que teve com Bartimeu. Mas eu preferi esse texto aqui de Marcos, no capítulo 11. Tem alguns detalhes que nos chamam a atenção. Por isso que eu gostaria que nós lêssemos aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Se você achou, diga amém. A gente tem falado lá com os irmãos. Leve ou traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Os crentes hoje parecem estar com vergonha de carregar a Bíblia, Deus. Agente secreto. Estão viciados no celular, às vezes só quer ler a Bíblia no celular. Um ônibus, um local, mas reuniões como essa, do grupo familiar, se você puder, traga a sua Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Vai dizer assim a partir do 46, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Você pode repetir comigo? Mendigando. Mais uma vez.
mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus no caminho. Era um caminho, era uma estrada, aonde aquele cego Bartimeu ali colhia, dinheiro, esmola para sobrevivência. Ele tinha uma família, que fala do pai dele, mas não fala que ele tinha uma esposa, que tinha filhos. Muito difícil na Bíblia, se falar assim de esposas, de filhos, depois de Jesus é que as coisas mudaram. Mas aqui fala que ele era filho de Timeu. Me chama a atenção também isso, porque frisa que ele era filho de Timeu. Ele tinha um pai. Talvez para as pessoas não confundirem com outro Bartimeu. Ninguém queria ser Bartimeu. Um cego representava o quê? Uma maldição, pecado na família. Assim a sociedade entendia isso, que ele carregava aquilo porque ele era pecador, alguém da família pecou. E não era verdade. Lá em João 9, versículo de 1 a 3, diz assim: ia passando Jesus e viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus disse assim, ele era cego de nascença. Jesus disse: olha, nem o pai, nem ele pecou. Jesus respondeu: nem o pai, nem ele pecou, e sim nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então Jesus já quebrou ali, todos os paradigmas. Mas as pessoas entendiam dessa forma, era uma maldição. Ele estava ali, à beira daquele lugar, todos os dias. Eu imagino a luta para aquele homem. No dia que chovesse como hoje, o que ele iria recolher de dinheiro? O que ele ia fazer? Mas ele estava sempre ali. Mas uma coisa chamou a atenção dele. Ele estava acostumado com muita movimentação naquela rua. Era que fosse uma estrada, Mas naquele dia havia uma manifestação. O texto vai dizer que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, porque vinha com Jesus uma grande multidão, quer dizer, muita barulho, lá na Bahia a gente costuma dizer que muita zoada, muito barulho. Mas aquela multidão, aquele barulho era diferente. Zaqueu sacou isso, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Tem algo diferente acontecendo nesse lugar. Está diferente. Quantos anos eu estou aqui e ouvindo que era Jesus de Nazaré? Ele começa a gritar, ele começa a chamar por Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas queriam conter ele, queria que ele não gritasse, que ele parasse, porque a multidão era muito grande, era muita confusão, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada dia mais, cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei como é que você entrou aqui esta noite, eu não sei como é que você está, e você tem insistido tantos anos, ou há tantos dias. Uma irmã esteve ali acamada, e ela clamava ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio, através da palavra do Senhor, através da nossa fé, que Deus também vai te dar a vitória. Continue gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha intercedido pelo seu esposo, pela sua esposa, ou pelo seu filho, e acha que não há jeito mais para ele, mas continue gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar das pessoas quererem impedir que ele se calasse, mas ele não parava, ele insistia. Assim mesmo é com a gente, com as pessoas.
as lutas, as dificuldades do dia a dia, os afazeres, as atribuições que você tem, o seu trabalho, é tantas coisas para você que você não tem mais nem tempo para dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu te amo. Você não tem tempo de ler mais a Bíblia, você não tem tempo de ir mais à reunião do grupo familiar, é muita coisa. Essa multidão, às vezes é multidão de coisas que você procurou para fazer, e isso é as atribuições. A gente sabe que o dia a dia é assim mesmo, são muitas dificuldades que você tem, mas não deixe que isso venha sufocar você, porque Bartimeu não abriu mão de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Nada pode nos impedir, nada pode impedir a Bartimeu. Ele conseguiu, ele insistiu gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E aqui no versículo 49, que aquele homem, aquele mesmo, os muitos que o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada dia mais, cada vez mais, foi o mesmo que foi lá e falou para ele: Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, mesmo que estava ali querendo que ele não falasse, que ele não gritasse, foi que Jesus mandou que chamasse ele. E aquele homem, a palavra que ele deu foi: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus falou que nós íamos ter muitas aflições aqui neste mundo, mas ele disse o quê? Tende bom ânimo. Quando alguém se aproximar de você com dificuldades, com problema, fala para ele, fala para ela: olha, o segredo, tende bom ânimo. É uma palavra de injeção, dê uma palavra de encorajamento, dê uma palavra de vitória para essa pessoa. Olha, mudou a história de Zaqueu, a história de Bartimeu, quando ele levanta ali, que o homem chamou ele, e ele lançando de si o que é a sua capa, ele levantou, com muita alegria foi ter com Jesus, ele deixou tudo, já correu, porque aquela palavra foi: tende bom ânimo, já encheu ele de esperança, de ânimo. Ele sabia que algo ia acontecer na vida dele, porque ele está com Jesus, é o que ele mais queria. E aquela capa, que representava aquela capa dava o direito a Bartimeu de colher, inclusive pedir esmola. O governo de Roma, dava aquele direito a ele. Aquela capa identificava que ele podia esmola. Não tinha Bolsa Família naquela época para ele, nem INSS, não tinha nada, ele dependia daquilo ali. Então as pessoas identificavam ele, que o governo autorizava, o governo romano, para que ele pudesse, assim ele é identificado. Mas a capa tem outro significado, irmãos, muito mais do que isso. A capa representava ali para eles que a maldição, que as pessoas achavam que ele era maldito, que era culpado da família. Aquela capa representava a depressão, a tristeza, a solidão, a falta de esperança. Tantas maldições naquela capa, e foi a coisa que ele largou ali, e ele saiu diferente. Eu não sei qual é a capa que você ainda está carregando. A capa do orgulho, da altivez. Jesus te alcançou, está liberado. Solta isso, joga fora. Joga fora. Para que você guardar esse ódio que está aí no seu coração, do irmão, do seu parente? Tira essa capa, joga fora. Jesus te alcançou, Jesus te salvou. Não carregue mais essa capa. Essa capa significa maldição. Você hoje é livre, livre para amar as pessoas, livre para amar seu irmão, livre para amar seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho. Larga essa capa. E Bartimeu largou aquela capa, e ali, querido, mudou a história quando ele teve aquele encontro com Jesus. E ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Ele estava ali só para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas a bênção foi completa. Ele saiu dali liberto, curado, voltou a enxergar. Foi um dia que marcou a vida dele, ele nunca mais foi o mesmo. Isso aconteceu com você um dia, aconteceu comigo.
Derones? Nunca mais eu fui o mesmo. Convidaram para o jantar da Donep. Vitória Palace Hotel ali na Praia do Canto, né? Santa Lúcia, Praia do Canto. E eu coloquei a melhor roupa, eu empresário, numa vida muito bem naquela época. A loja Artes Bahia era um sucesso na cidade. E eu estava ali, quando me convidaram para a reunião de homens de negócio, eu falei, eu quero ir sim, que eu sou um homem de negócio. Coloquei a melhor roupa que eu tinha, Derones. Fui com a minha esposa, peguei o talão de cheque, falei, eu vou lá para fazer negócio. E lá fui surpreendido. A primeira coisa que me impactou foi que eu cheguei naquele lugar, eu estava acostumado a frequentar lugares que as pessoas bebiam, fumavam, falavam alto. Aquele lugar, ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém falava alto. Existia algo diferente naquele lugar. E aí, Jesus passou naquele lugar delas. Quando apresentaram Jesus para mim, como ele nunca me apresentou, eu falei, é esse Jesus que eu quero para a minha vida. Eu largo tudo por você, Jesus. É o que eu mais quero. Carro do ano, viagens, famílias, saudável, casa de praia. Tudo que estava ao meu alcance, eu tinha. Amigos, era pagodeiro, tinha grupo de samba, saía da escola de samba, achava que tinha tudo, mas não tinha nada, havia um vazio muito grande. Mas naquela noite, Jesus falou, joga a capa, Maurício. Eu joguei a capa da tristeza, de tantas coisas, e ali entrou aquela alegria no meu coração. Eu nunca mais fui o mesmo, irmão. 33, 34 anos vai fazer em maio desse ano. Mudou a minha história. Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Não fique tímido, é? Mudou a minha história, Ele quer mudar a sua história. Eu não sei como é que você entrou aqui também. Talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus. Talvez você precise, esta noite também, entregar a sua vida para Jesus, como eu me entreguei. Eu abro mão de tudo, dos amigos, do pagode, da escola de samba. Eu largo, se tiver que abrir mão até da família, eu vou abrir mão, porque eu não quero outra coisa a não ser Jesus. Aquilo trouxe muitas dificuldades para mim, muitas lutas, dentro da minha própria casa. Mas eu não desisti daquele chamado. Eu creio que o Bartimeu também foi assim, porque ele disse, Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele nunca mais abandonou aquele Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus. Como é que você entrou aqui? Talvez você ainda não tenha, talvez você seja aí um visitante, uma pessoa que tem vindo, gosta do ambiente. Talvez você está atrás de Cristina, como dizia a Valtia, ou atrás da Cristina, não sei. Mas Deus tem um plano para a sua vida, Ele não faz acepção de pessoas. Ele morreu também por você, Ele quer mudar a sua história. O que é que você está esperando? O que é que esse mundo tem para oferecer a você? Toma posição nesta noite. Abra mão dessas coisas, do mundo, desse sistema terrível. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler também a história de Zaqueu, que foi ali naquela mesma cidade, na mesma caminhada que Jesus ia passando, aqui em Lucas 19. Abra aí Lucas 19, está logo um pouquinho aí, né, na frente, Marcos, Lucas, né? Que fala a história desse homem também. O meu tempo é pouco. A minha luta aqui, o pregador, sempre não é contra os principados, as potestades, porque ele já foi vencido. É sempre contra o relógio. E Júlio está aí, está de olho em mim. Zaqueu, publicano. Lucas 19, tendo Jesus entrado em Jericó, olha Jericó de novo, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos e era rico. Ele era rico, né? O outro era mendigo.
Bartimeu era pobre. E nos chama logo a atenção que ele não faz acepção de pessoas. Que Jesus! Eu vi muito ano passado uma frase, uma menininha que dizia assim: que show da Xuxa é esse? Vocês viram isso na televisão e por aí nas redes sociais, né? E aí eu quero dizer para vocês, que Jesus é esse? Que não faz acepção de pessoas. Bartimeu era um homem pobre, mendigo, e Jesus se importou com ele. E agora esse homem aqui, olha, era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha a multidão aí de novo. Cuidado com a multidão, tá? Não vai muito atrás de multidão não, porque você vai ter problema. Cuidado com as multidões. Cuidado com as multidões. Eu tinha uma multidão de amigos, e eles diziam assim: olha, não vai durar muito tempo. Ele está lá porque ele quer namorar as irmãs, quer fazer isso, e aí inventava uma série de coisas. Uma pressão enorme, E a gente novo convertido, como é que ficava? Mas o Senhor nos fortalece. Os irmãos nos ajudaram. Derones, Alex, meu sobrinho que não está aqui. E o Senhor foi nos fortalecendo através da sua palavra, dos grupos familiares. E nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus, trazendo essa mensagem. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, o recebeu com júbilo, com alegria. E vendo tudo isso, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Foi o que fez com você e comigo, irmãos. Eu achava que era o cara, que era o rei da cocada branca ou da cocada preta, que hoje a gente não pode falar só um, não, para não dar problema, dar processo. Mas ele se importou comigo. Ele se importou comigo. Olha o que aconteceu com esse homem. Olha o que aconteceu com esse homem. Jesus estava passando ali, ele passa sempre na hora certa. Naquele hotel, Jesus passou, ele não estava lá. Eu digo: é hoje que eu não abro mão dele, ele não abriu mais mão de mim, Senhor. Jesus ia passando. Zaqueu era uma pessoa rica, nós falamos aqui, lemos, era republicano, cobrador de impostos. Né? Trabalhava para o governo romano, quer dizer, talvez fosse o secretário do governo, como é que fala esse secretário que mexe com as finanças? Do Tesouro, né? Ministério da Fazenda, o ministro, isso aí, mexia com muito dinheiro. Então, mas ele era judeu. E os judeus não gostavam dele porque ele trabalhava para o governo de Roma. Subtraía do povo judeu. Mas havia um conflito dentro daquele homem. Algo que mexia no coração dele. O dinheiro dele não satisfazia, os amigos não satisfaziam. E eu fico olhando para mim. Carro do ano, esposa, um casamento feliz, filhos, ver os filhos. Eu achava que tudo aquilo ia suprir o meu vazio. Mas esse vazio que eu tinha, que Zaqueu tinha, era do tamanho de Jesus, é do tamanho do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com ele, ele queria ver, então o que é que ele faz? Ele sobe, disse: não, Jesus vai passar por ali, mas ninguém pode me ver. Às vezes você fica com vergonha até de carregar uma Bíblia, né? Não quero que ninguém me veja com a Bíblia debaixo do braço, não quero que ninguém me veja que eu estou indo para a reunião da igreja. São chamados crentes agentes secretos. Misericórdia.
Ele vai para um lugar estratégico, eu vou subir aqui, porque aqui ninguém vai me ver. E outra coisa, é uma figueira brava, não serve para nada. Mas Deus, o Senhor é tão bom que colocou aquela árvore ali, para que um dia Zaqueu subisse nela. Ele achava que ninguém ia se importar com aquele lugar, jamais ia ver alguém em cima de uma árvore, de uma figueira brava. Que pessoa é essa? Mas ele foi impulsionado pelo, sabe, o desejo de ver Jesus. Eu quero pelo menos ver, quero ver. Então, correndo, aqui no versículo 4, correndo adiante, ele subiu nessa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, era um lugar estratégico. E quando Jesus chegou naquele lugar, olha, não adianta se esconder de Jesus. Quando chega o dia, meu irmão, se for filho de Abraão separado, Jesus pega ele. O irmão disse que, eu vi um testemunho, ele veio lá de Angola, fugido para o carnaval aqui do Rio de Janeiro, e quando ele chegou aqui, o carnaval já tinha passado. Ele falou: o que é que eu vim fazer aqui? E a mãe dele mexia com macumba, essas coisas, e falava: cuidado, que tem uns crentes lá, não se aproxima dele, porque tem um tal de Espírito Santo que pega a pessoa e arrebenta, hein? Cuidado com esse tal de Espírito Santo. E ele está lá na Praça Tiradentes, tinha um grupo de irmãos louvando o Senhor, cantando. Ele, curioso, encostou ali. O que aconteceu? O Espírito Santo pegou ele. E nunca mais ele foi o mesmo. O Espírito Santo que me pegou também te pegou, querido. E você tem resistido a esse Espírito porque Deus tem falado com você, o Espírito Santo tem falado com você. Não resista à voz de Deus não, querido. O que você está esperando? Você está esperando o que mais? Entrega a sua vida para Jesus. Você nunca mais será o mesmo. E ele sobe naquela árvore. E quando Jesus, naquele lugar, olhando para cima, viu Jesus sempre olhando para o Pai, sempre olhando para o alto, querido. É assim que nós temos que nos posicionar. Eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, siga em frente, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. E Jesus olhando, Jesus já sabia, onisciente, onipresente, onipotente, sabia daquele momento, sabia qual era a árvore que Zaqueu ia estar, o dia e o momento. E aí olha para ele e diz aqui: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você já pensou a mente daquele homem? O coração daquele homem como é que ficou, gente? A alegria. Ele foi ali só para ver o Mestre Jesus. E agora o Mestre chega perto dele e diz: Zaqueu, vem cá. Vem para perto de mim, desce daí. Eu não sei o que aconteceu, qual foi a velocidade que Zaqueu desceu ali. Se ele se arranhou todo, porque era uma figueira brava, tinha espinhos, mas ele não estava nem aí. Ele estava convicto de que ele queria estar com Jesus. Quando o Mestre chamou, ele disse: eu abro mão de tudo, eu quero estar com ele. Então, ele só queria ver. E aí o pacote é completo. Convém pousar na tua casa. É por isso. Você tem deixado Jesus entrar na sua casa? Como está a sua casa? Tem falado para os irmãos lá do grupo familiar. Grupo familiar é família, é nas casas. Mas primeiro edifica a sua casa, porque se você não tiver com a casa edificada, não adianta você sair para edificar a casa dos outros, você não vai edificar coisa nenhuma. Edifica a sua casa, cuide da sua família. Quando a gente fala casa, fala família, é família. Tem edificado a sua casa? Jesus tem entrado na sua casa? Tem feito a diferença? A gente sabe das lutas, das dificuldades, né, Delante, que nós temos hoje com a família. Mas você tem que ser a referência, você tem que ser a Bíblia aberta, você tem que ter vida. Você tem que ter vida. Eu falo com os irmãos, chama para pregar, pode vir. Nos apresenta. Nossa preocupação é saber se ele tem vida. Se ele tem vida.
Porque conhecer não é possível que uma pessoa que tem 3, 4, 5, 6, 10 anos de evangelho não conheça a palavra de Deus. Primeira coisa é vida com Deus, é vida, pai de família, mãe de família, jovem, obediente. Tem vida, dá testemunho que é servo, tem o direito de estar trazendo uma palavra para a igreja. Não fique preocupado se ele é um grande orador, um grande pregador da palavra. Nós convidamos alguém lá, dia desse uma senhora foi falar lá, que a irmã convidou. Conhece a vida dela? Conhece. Pregou 40 minutos, 20 minutos foi falando em línguas, 20 minutos falando em português. Só aprendemos alguma coisa com o português. Que a Bíblia diz que a gente tem que interpretar. Não é assim que nós temos aprendido? Tá, irmãos? Ou tem alguém para interpretar o que ela está falando. 20 minutos nós somos edificados. E às vezes meia dúzia de imaturos fica dando pulo para lá, para cá, não sabe nem o que está acontecendo, a gente está até xingando ele. Mas temos orientado, irmãos. Temos orientado. Então, vida com Deus. Vida com Deus. E aí, vendo tudo isso, né? E apressando-se, no 6 diz que ele se apressou, apressando-se desceu e recebeu Jesus com alegria, com júbilo. Irmãos, eu creio que foi assim com você. No dia que eu recebi Jesus, no outro dia, Derones, eu queria, na rua, na minha família, eu queria beijar todo mundo, a vontade era beijar, era uma alegria que não conseguia conter dentro de mim. Eu queria passar para aquelas pessoas, eu queria falar de Jesus para aquelas pessoas, eu queria que elas também aceitassem Jesus. Às vezes a gente até é imaturo, né? Até às vezes exagerava. Mas Jesus nos honrou. Quantas vidas ali na Artes Bahia, ninguém passava ali que não parasse para a gente não falar desse Jesus. Era uma alegria. O que aconteceu com Zaqueu? Quando ele desceu daquela árvore, irmãos, ele já desceu convertido, restaurado. Acho que o último tratamento que ele tinha que ter foi aqueles espinhos da figueira brava. Mas Jesus deve ter curado ele ali dos arranhões, né? E ele desceu com muito júbilo, Zaqueu desce depressa, porque convém pousar na sua casa. E apressando desceu com júbilo. E aí, vendo tudo isso, murmurava, né? Dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os opositores, os religiosos daquela época, né? Sempre vai haver o do contra. Não precisa ir lá hoje não. Eu já ouvi isso, tá? Você já foi na segunda, você já foi na quinta, você já foi... O que você vai fazer lá hoje? Você é fanático. Você vai ouvir isso às vezes de alguém. Parente seu, ligado a você. São os críticos, aqueles que querem que você não caminhe, não alcance o seu desejo, aquilo que você espera. Porque nós temos que esperar do Senhor. Ele já nos deu, foi Jesus Cristo. O Ramos colocava lá no grupo da igreja, o maior presente que Deus deu para a humanidade foi o seu próprio Jesus. Nada é maior do que o nosso Senhor Jesus. E ali aqueles opositores já criaram, né, começaram a criticar Jesus porque ele estava indo na casa de Zaqueu. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Então o bolso de Zaqueu também foi convertido. Porque o que prendia Zaqueu era mais a questão da financeira, irmão, do dinheiro. O dinheiro é bom, irmãos. O dinheiro é bom. Quando a gente sabe usar para a glória de Deus, né, para a gente cuidar da nossa família, ajudar os irmãos, ajudar as pessoas. Mas aqui eu tinha amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, o que é que a Bíblia diz? É a raiz de todos os males. Cuidado com o seu dinheiro. Desprendimento. Foi o que aconteceu com Zaqueu logo. Eu dou logo 4 vezes mais. Sejamos assim, desprendidos dessas coisas, irmão, porque tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar.
tudo vai passar. E você tem condições de abençoar o irmão, uma pessoa, o seu vizinho, alguém, e você fica retendo. Não retenha. Libere aquilo que Deus, divida aquilo que Deus deu para você. E aí, no 9 aqui disse-lhe Jesus: para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.